Então, vamos dar continuidade, né, à nossa terceira aula. Então, como nós vimos lá na segunda, variabilidade espacial e, e a taxa variável, né? Então, a gente vê nesse mapa aqui, esse é um mapa onde tem a variabilidade espacial e já a recomendação de adubação necessária para cada ponto, para cada local da fazenda, né? Então, aqui as áreas escuras, provavelmente é a dose maior do nutriente, o verde claro, verde escuro, é uma dose bem baixa, ou talvez nem há necessidade de aplicação de algum insumo. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje é como que a gente encontra essa variabilidade espacial, como que a gente define essa variabilidade espacial e como que gera esse mapa que nós estamos vendo aqui na tela, tá? Então, esse é o assunto da aula de hoje. Então, ó, importante isso aqui. Quais as maneiras de identificar a variabilidade espacial da área? Através de amostragem de solo, anotem isso aí. As três maneiras de identificar a variabilidade espacial no solo. Através da amostragem de solo, através dos mapas de produtividades que a colhedora gera e através de imagens aéreas, tá? Então, nós vamos falar um de cada vez durante a aula de hoje, e vamos finalizar mostrando como que o software cria o mapa, né? Como que a gente tem a confecção, a geração do mapa, tá? Dentre essas três maneiras de identificar a variabilidade espacial do solo, a amostragem de solo é a mais precisa. Por quê? Porque ela, além de mostrar a variabilidade, ela mostra o teor de nutriente naquele solo, né? Por exemplo, se eu tenho a variabilidade, mas através do mapa ou através de uma imagem aérea, eu consigo identificar parte dessa variabilidade. Mas eu não sei se essa variabilidade é por falta de nutriente ou qual nutriente que está me faltando, que está dando aquela variabilidade na produção, aquela variabilidade espacial no solo, tá? Então, a amostragem de solo é a mais recomendada, é a mais utilizada e é a mais precisa, e a única, né, maneira da gente saber qual que é o nutriente que está faltando no solo para a gente fazer um mapa de aplicação de taxa variável, tá? Então, como que faz a amostragem de solo para a agricultura de precisão? Primeiro, vamos falar o que é a amostragem de solo, né? A amostragem de solo é o procedimento onde a gente coleta uma quantidade de amostra que represente aquela área que a gente quer estudar, tá? Enfim, ela tem que ser. A gente vai ver a quantidade que tem que fazer, mas quando a gente diz uma amostra, ela é de 10 subamostras. A gente tem uma área, a gente faz 10 subamostras, que é cada subamostra é uma quantidade mínima. Enfia o trado, tira, aquele pouco que sai é uma subamostra. Então, a gente junta 10 subamostras daquele ponto e é uma amostra, tá? Nós vamos ver no decorrer dos slides aí como que a gente sabe que área que a gente tem que fazer a cada amostragem, enfim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Por que a amostragem? Em alguns pontos, né? A gente, quando faz a pesquisa de intenção de voto, né? A gente está perto da eleição aí. Quando a gente faz a pesquisa de intenção de voto, a gente está tirando uma amostragem, né? Se o Brasil tem uma porcentagem de mulheres, a amostragem nossa de intenção de voto tem que considerar aquela mesma quantidade de mulheres. Ou, por exemplo, classe A, B, C, D. Então, o Brasil tem tantos por cento na classe A, tantos por cento na classe B, na C e D. Quando vai fazer a amostra de intenção de voto, tem que pegar aquela porcentagem que representa. O que eu quero dizer? Eu não posso pegar fazer minha pesquisa de intenção de voto para prefeito se eu pegar somente a classe A. É claro que vai dar erro. Então, eu tenho que ver no município, no estado, no país, qual que é a porcentagem de cada classe econômica e fazer uma amostragem em cima daquilo, ou seja, que represente aquela, aquela, aquela intenção de voto, né? Amostragem de voto de televisão, é tudo assim.
que é uma amostragem simples, é quando eu pego, vou comer uma sopa, para eu saber o sabor da sopa. Eu mexo a sopa com a concha e aí eu tiro uma quantidade e ponho no prato. Eu já sei qual que é o sabor daquela sopa. Por quê? Porque quando eu mexi, eu tirei uma amostra. A concha que eu tirei da sopa depois que eu mexi é uma amostra da sopa como um todo. Ou seja, eu não preciso comer a panela inteira para saber qual que é o sabor da minha sopa. Uma concha já é uma amostra que representa toda a panela, eu já sei falar. Então, a amostra de solo é a mesma coisa. Eu não vou coletar a amostra da fazenda inteira, mas eu vou coletar amostras que representem a minha fazenda, para que eu possa, em cada área onde tem diferenças, eu possa representar aquele pedaço através da amostra, tá? As amostras, elas são repetidas todo ano, ou ela pode ser a cada 4 anos, depende do objetivo, depende da cultura, tá? Obviamente, deve ser feita antes do plantio, depois que eu plantei, eu não consigo, não tenho como eu fazer a, a minha adubação, né? A minha correção de solo. Então, obviamente, a amostragem é feita antes do plantio. Então, fala quando é ano a ano, que nem na cana, costuma-se fazer ano sim, ano não. Ano de plantio, faz no terceiro ano e faz no quinto ano, né? Então, na cana costuma-se fazer a amostragem de solo nos anos ímpares, né? No plantio, terceiro, quinto, por aí vai. Então, depende da utilização, depende de qual que é a finalidade, tá? Então, a amostragem de solo, ela é feita, né, em glebas, na agricultura convencional. O que que é gleba? É aquele talhão, né? Na, por que que é diferenciado? Em fazendas grandes, em regiões do Goiás, a quadra, a gleba, que a gente chama de talhão, né? O talhão é bem maior em áreas onde são fazendas maiores, fazendas mais planas, os talhões são bem maiores, né? E em áreas menos favoráveis, de topografia, por exemplo, os talhões são menores. Então, na amostragem convencional, contempla bastante isso, o tamanho dessa amostra. Então, veja aqui, ó, um exemplo do que é uma amostragem de solo para agricultura tradicional e amostragem de solo para agricultura de precisão. Vamos ver aqui, ó, nessa amostragem tradicional, a gente vê que esse pedaço aqui, ele diria que homogêneo entre ele, esse pedaço aqui, ó, é homogêneo entre ele, esse fundo aqui, ó, é homogêneo entre ele. Então, veja aqui, eu coleto uma amostra aqui, coleto outra amostra aqui, vou coletando essas amostras e de forma a ter amostras que representem cada uma dessas, cada uma dessas áreas, tá? Na amostragem de agricultura de precisão, eu faço o grid, grelha ou malha, né, que a gente diz. O que é? Isso aqui é um grid, ó. Isso aqui é um grid. Cada quadradinho desse é um grid. Então, veja a diferença, é a mesma propriedade. Na agricultura convencional, eu coletei uma amostra aqui, a outra amostra aqui nesse ponto, a outra amostra aqui, e me representa. Na agricultura de precisão, eu faço esse recorte, eu faço esse quadriculado, que é o que a gente chama de grid. Tem lugar que chama de grelha, tem lugar que chama de malha, mas a gente está se referindo, quando eu falar grid, eu estou me referindo a cada um desses quadrinhos aqui, tá? Então, veja que aqui, nessa imagem hipotética, veja que aqui o traçado, ele está exatamente esse grid em cima da lavoura, tá? Então, aqui, a amostragem de solo, esses pontinhos aqui ficaram fora. Então, a agricultura tradicional, eu faço alguns pontos, e a agricultura de precisão, eu faço diversos pontos, tá? Porque só assim que eu vou ter condições de identificar os pequenos pontos dentro da propriedade, aonde eu tenho essa variabilidade espacial, que eu possa fazer a taxa variável, tá? Então, eu não consigo fazer uma taxa variável se eu fizer uma amostragem tradicional. Ou seja, se eu coletar um ponto em cada local aqui, eu não vou conseguir fazer uma taxa variável, porque eu não vou ter precisão na minha variabilidade espacial, tá? Então, a amostragem de solo para variabilidade, para agricultura de precisão, para fazer taxa variável, tem que ser na forma dessas grids, dessas malhas aqui, tá? Por quê? Né? Porque a adubação da agricultura tradicional, eu vou dizer, nós vamos trabalhar pela média. Eu vou dizer o quanto que essa gleba inteira, o quanto que esse pedaço inteiro da propriedade precisa de adubação, tá? Que nem eu vou jogar aqui 200 quilos, eu jogo 200 quilos na média. Agora, quando eu fiz a amostragem
daquela maneira, através dos grids de amostragem, eu tenho com precisão o quanto que eu preciso em cada área, né? Então, veja aqui, ó, 0, 50, 350, 300, 200 quilos e 100 quilos. Então, por exemplo, né, eu pergunto para vocês, se eu trabalho na média, né, o que, que vai acontecer com esse pedaço aqui que precisa de 100 quilos? Se eu joguei 200, o que que eu fiz de errado? Desperdiçou o insumo, né? Foi a mais na linha onde não precisava. Foi mais ali, Exatamente. vai faltar em outro lugar. Exatamente, André. Isso ali. Então, se eu trabalho pela média, aqui 200 quilos que está mandando eu jogar na média. Aonde eu preciso de 100, é o que o André falou, eu desperdicei 100 quilos, né? E aonde eu precisava de 350, faltou 150 quilos. Então, a economia que eu faço aqui, eu jogo aqui, né? Aqui, ó, onde eu precisava jogar 50. Se eu jogasse 200, eu ia jogar 150 quilos fora. Então, esses 150 aqui, eu jogo aqui, aonde está precisando de mais. E assim sucessivamente. Ó. Aqui ia faltar 100, aqui ia dar na dose. Aqui ia faltar 150, aqui ia sobrar 150, aqui ia sobrar 200, aqui ia sobrar 100. Então, veja que a economia de adubo que eu faço é muito grande. E, além de economizar, eu consigo corrigir essas áreas, né? Aonde aqui está com deficiência de determinado nutriente, eu vou conseguir fazer a correção dessa área para que toda a minha área fique homogênea, deixe de existir essa variabilidade espacial, tá? Então, aqui é um exemplo aí de uma dose correta e uma dose menor do que necessária. Tá certo que aqui é um experimento, mas no caso daquele slide anterior, onde faltou, onde eu tinha que jogar 350, se eu jogasse 200, com certeza iria ocorrer isso aqui, ó, uma dose menor, ainda mais em culturas anuais, como pega o milho, que é uma cultura que cresce rápido, ela precisa de nutriente na dose correta no momento exato, né? Não tem tempo para esperar para colocar depois, porque é uma planta anual de ciclo aí de 120, 130 dias, se não tiver adubo, já era, dancei e vai ter uma planta menor, tá? Então, dose menor do que necessária. Então, veja quantas vantagens, né? Se eu ponho a dose menor do que necessária, a produção vai ser menor. Naqueles pontos onde eu não precisava, eu vou desperdiçar. Se eu colocar a média, aonde eu teria que corrigir jogando mais, eu não vou corrigir. Enfim, eu tô acumulando os problemas, né? Eu não estou corrigindo, a planta está ficando com menos adubo e não estou fazendo economia onde eu não precisaria aplicar. Tá? Então, essa é a vantagem da taxa variável, é a vantagem de fazer os grids de amostragem para identificar a variabilidade espacial. Tá? Então, a gente vai ver que tem diversas maneiras de coletar as amostras dentro dos grids, né? Veja que esse ponto, esse grid aqui, por exemplo, ele coletou sempre no centro do grid. Esse aqui, por exemplo, ele coletou nas beiradas. Qual que está certo? Os dois estão certos, porque ele respeitou uma amostra dentro de cada quadrado desse aqui, dentro de cada grid, né? Dentro de cada ponto desse aqui, ele coletou uma amostra. Então, posso coletar tanto no centro, como eu posso coletar dentro do quadro, mas eu não posso coletar dois nesse quadro e nenhum aqui, né? Então, desde que eu coleto um ponto em cada local, em cada grid, tá certo a minha amostragem de solo, tá? Então, a gente vê aqui, ó, esse outro modelo aqui, ó, ele fez um quadrado no talhão, ele dividiu, aonde aqui, ó, ele coletou as 10 subamostras andando em zigue-zague, ele foi andando em zigue-zague, entrou no talhão, desceu, entrou no outro, desceu, entrou no outro, desceu, sendo que ele respeitou, dentro de cada quadrado desse, dentro de cada grid, ele coletou as 10 amostras para fazer uma subamostra as 10 subamostras para fazer uma amostra. Então, veja que quando ele respeita a amostragem dentro de cada célula dessa aqui, a gente vai ter um mapa de adubação de acordo com cada célula dessa, tá? Então, a gente vai ver qual pode ser o tamanho dessa célula. Mas, já adiantando, o tamanho dessa célula, quanto menor, melhor, tá? Mais preciso vai ser. Então, veja aqui, ó, se ele, por exemplo, fosse não respeitasse cada célula dessa, fizesse duas aqui, um quadrado maior. Eu não ia ter condição de aplicar mais adubo aqui e menos aqui. Eu ia ter uma média
desses dois. Então, veja que, como ele fez uma célula de um tamanho adequado, eu consigo ter uma taxa de aplicação variável mais precisa, tá? Então, agora aqui, aquela pergunta que sempre vem, né? Qual o tamanho da amostra? Ou seja, quantas amostras eu tenho que fazer? Qual o tamanho daquele meu grid, né? Então, eu tenho que dizer, são 3 os critérios para decidir o tamanho da amostra. Já adiantando, qual que é a melhor maneira? É fazer uma amostra por hectare. Isso é o ideal. Porque eu consigo ter um mapa de variabilidade muito mais preciso. Fala assim, mas eu vou fazer um para 5. Dá para trabalhar taxa variável? Dá para trabalhar. Um para 10? Já não dá muito para fazer uma taxa variável. Fazer uma amostra para cada 10 hectares, já não começa a ter muita agricultura de precisão. Um para 5, dá para até, né? Dá para trabalhar. Um para um é o ideal. Uma amostra para cada ponto. Só que quais são os 3 critérios que eu vou dizer que a gente tem que utilizar para fazer, para definir o tamanho? Se você é o responsável, se é o gerente da propriedade, o encarregado da propriedade, aí você me fala assim, o primeiro critério, operacional. Você fala assim, tá, eu vou lá, você me pergunta, eu te falo, faz uma amostra por hectare. Aí você vira para mim e fala assim, opa, mas eu não tenho gente para isso. Eu não tenho condição de tirar o meu pessoal que está fazendo outra atividade para ir lá coletar amostra. Eu não tenho um quadriciclo para fazer amostra. Enfim, eu não tenho carro para mandar o pessoal fazer amostra. Então, esse é o critério operacional. O quanto que você consegue fazer de amostra, né? É, qual a quantidade que você consegue coletar por dia? Qual que é o tempo que você vai conseguir deixar esse pessoal? Que nem você virar para mim e falar assim, eu tenho 3 pessoas, eu posso deixar essas pessoas uma semana só coletando amostra e eles coletam aí 20 amostras por dia. Então, você já me disse qual é. Se eles só coletam, essas 3 pessoas coletam 20 amostras por dia, você vai deixar uma semana de 5 dias, então você vai ter 100 amostras. Então, esse é o seu critério, né? Então, você vai ver na sua propriedade essas 100 amostras, que tamanho que vai ficar aquele seu grid. É o ideal? Não. Se você tiver equipe disponível, tiver veículo, tiver mão de obra para fazer, coletar as informações à vontade, é o ideal. Mas se você não tiver, você tem que fazer de acordo com o seu critério, tá? De acordo com a capacidade que você tem. Outro critério, econômico, né? É, ou seja, se você fala assim, eu posso gastar esse ano, é, eu posso gastar esse ano 10 mil com amostragem de solo. Então, pronto, você já definiu qual que vai ser o tamanho da sua amostragem, né? Você falou assim, cada amostra custa R$ 30, eu vou poder gastar 10 mil, eu vou poder fazer 330 amostras. Opa, então você já definiu, né? Então, não adianta eu chegar lá e falar assim, você precisa fazer uma amostra por hectare, só que vai ficar 60 mil. Aí você fala assim, opa, mas eu não tenho 60 mil para gastar com isso, tenho 30. Então, eu vou falar, então faz 2 hectares para cada amostra, tá? Lembrando-se disso, que acima de 10 por hectares, eu já vi fazer até de 20 hectares, uma amostra a cada 20 hectares, fazenda muito grande. Não é muito legal, não. 10 hectares já começa a não ficar muito bom. 5 hectares dá para trabalhar. E agora, com precisão mesmo, é uma amostra por hectare. Tá? Então, nós falamos, o seu critério operacional é o quanto de amostra você consegue fazer, o quanto que a sua equipe, quantas pessoas, quantos dias você consegue largá-las fazendo. Esse é o critério operacional da sua amostragem. Critério econômico, o quanto que você tem previsto no orçamento para gastar com a amostragem. Fala assim, não, isso aí eu posso gastar à vontade? Ótimo, faz um por hectare. Eu falo assim, não, eu tenho X. Então, vê o X, quanto que vai te custar, quantas amostras você consegue fazer, tá? E o outro ponto é o estatístico, que é esse sim é o ideal, né? Por quê? Porque o estatístico, a geoestatística, ele considera exatamente, né, a variação que você tem na sua propriedade. Não se preocupe com esses números aqui, não, mas através da estatística, você vai dizer o tamanho
você precisa da sua amostra. Em cima, vamos só para ter uma noção, é o quanto que cada amostra sua está variando. Você coleta amostras em alguns locais, né? Você coleta 10 amostras espaçado dentro da propriedade. Então, vê, ó, que uma deu 45, outra deu 43, outra deu 57, outra deu 38. Então, você está vendo que a variabilidade aqui é até razoavelmente grande, né? Então, se tira a média dessas amostragens, 44,9, que é a média de todas aqui. Então, você começa a ver o quanto cada uma desvia da média. Quanto que essa desvia da média, quanto cada... Então, vai te dar um modelo matemático, através desses cálculos, aí você diz o quanto por cento de erro que você quer, um erro aceitável, o grau de confiabilidade, enfim, estatística. Nós não vamos falar sobre isso. Não vem ao caso, tá? Mas é o ideal, tá? Então, te dá lá o tamanho que você precisa exato da sua amostragem. E pelo método estatístico, a gente vai ver que quanto maior a variabilidade, é meio que óbvio, né? Quanto maior a variabilidade, mais amostragem eu tenho que ter, né? Então, fala assim, eu não vou fazer 1 hectare, uma amostra por hectare, mas então, faça mais aonde você tem mais variabilidade, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho, ó, aqui a área marrom, eu tenho baixa variabilidade, ou seja, o meu solo tem pouca variação. Mesmo olhando, eu sei que aqui, ó, varia muito pouco. Aqui é a área que eu mais produzo, minha área melhor, então, poxa, faz menos pontos. Agora, aquela área onde eu tenho muita variabilidade, aqui eu tenho planta alta, planta baixa, planta que não nasce, planta pequena, então ali eu faço bastante amostragem, ali eu faço uma por hectare, aqui eu posso fazer uma para cada 10 hectares. Então, é outro critério também que a gente pode utilizar, tá? Então, ó, o critério estatístico, o critério operacional e o critério econômico, tá? É dessa forma que a gente define o tamanho da nossa amostragem, perfeito? Veja aqui esse exemplo, ó. Aqui, ó, pontos de amostragem. Olha aqui quantos pontos tem. Começou aqui, ó, 1, 2, 3, parará, 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 118 pontos. Olha a área dessa propriedade, 118 hectares. Então, veja, ele fez um grid de coleta de 1 hectare. Ele tinha 118 hectares, ele fez 118 pontos. Isso, então, me dá a condição de eu ter um mapa de variabilidade espacial, um mapa de taxa variável. Olha com que precisão. Cada quadrinho desse aqui, ó, eu tenho uma precisão para fazer uma dose exata. Se eu não tivesse feito 1 ponto por hectare, igual esse exemplo aqui que eu estou mostrando fez, ó, de um grid de coleta de 1 hectare, eu não teria essa precisão, tá? Então, pode ser que aqui essa mancha verde seria uma coisa só, pode ser que aqui esse marrom, esse laranja aqui seria uma coisa só, eu não teria esse grau de diferenciação. Veja aqui, ó, que eu tenho um quadrinho vermelho, que é onde eu tenho que aplicar que é onde eu estou com baixo potássio, no caso aqui é uma análise de solo de potássio. Então, veja aqui, ó, esse quadrinho aqui eu tenho baixo teor de potássio no solo. Então, aqui, com certeza, no meu mapa de recomendação, eu vou ter uma aplicação maior de potássio nesses pontos vermelhos, tá? Pega aqui no verde, nesse verde aqui, ó, mais de 280, já é o teor máximo de potássio no solo. Para que eu vou aplicar? Então, nesses verde escuro, no verde claro, no verde intermediário aqui, eu não vou aplicar, porque minha dose já está elevada, tá? Então, quanto mais pontos a gente fizer, melhor vai ser o nosso mapa de variabilidade, tá? Veja aqui, mesma coisa. Esse aqui, ó, fez um grid de coleta maior. Vê aqui, ó, grid de coleta, 3 hectares. Veja que ele não tem os mínimos, que nem aqui, ó, aqui tem um quadrinho diferente. Esse aqui já não pega com tanta mais precisão, igual aquele outro. Agora, tá muito perfeito. A gente vê aqui, ó, onde, né, análise de solo de boro. Então, a gente consegue ver que nesses cantos aqui, ó, é onde eu tenho deficiência do micronutriente, né? Aqui, ó, esses locais é onde eu tenho abundância do micronutriente, tá? Aqui as áreas intermediárias. Então, ó, fez 1 ponto de amostra, um grid de amostra para 3 hectares. Então, ótimo. Então, consegui também fazer uma boa análise da minha variabilidade espacial, tá? Então, eu estou chegando nos meus mapas. Veja que é um mapa aqui qual que é o grid aqui, não dá para ver que tá bem reduzido. Mas veja aqui, ó, tem com certeza deve ser de grid de 1 hectare, porque, olha, me dá com exata
precisão cada ponta, dosagem, análise de solo de cada local com perfeita precisão, né? Mesma coisa aqui, ó. Aqui vocês veem o grau de detalhamento, né? Então, tem aqui ó, um pontinho que eu tenho aqui já é a taxa de recomendação, lá, de superfosfato, recomendação. Ou seja, olha aqui, esse ponto aqui maior, eu tenho que jogar uma dose alta. Esse ponto verde, eu não tenho que jogar o meu fósforo no solo, tá? Então, tudo isso é feito em cima dos mapas de fertilidade, tá? Aqui entra uma ressalva, né? Que a interpretação do mapa para aplicação de corretivo e fertilizante tem que ser feita por alguém que conhece a área, por algum profissional capacitado, né, pelo técnico, pelo agrônomo. Por quê? Porque nem sempre o que a gente tiver de variabilidade é por conta de nutrientes, né? Que nem eu estou falando aqui, ó, por exemplo, áreas férteis são mais produtivas, porém depende de outros fatores, né? Então vamos falar assim, eu pego lá o meu mapa de variabilidade espacial, então me diz que lá naquele canto ali não está produzindo, enfim, por que não está produzindo? É por conta de nutrientes? Porque senão fica fácil, né? Eu pego um técnico de informática aí e ponho ele para trabalhar, né? Aí ele vai falar para mim, não, aqui se aplica mais, ali se aplica menos, porque eu estou vendo aqui o mapa. Não é assim, por quê? Eu tenho um mapa de variabilidade, mas vai que ali está produzindo menos, por quê? Eu tenho planta daninha, porque ali tem praga, tem doença, porque o solo está compactado, ou é solo raso, que tem pedras, né, cascalho, ou é um solo que está encharcado, enfim, pode ser N fatores. Então, a interpretação do mapa exige cuidado, exige que seja alguém que, no mínimo, conheça a propriedade, conheça se quando mandar aplicar uma dosagem maior, uma dosagem elevada, realmente é esse o motivo que a planta não está se desenvolvendo naquele local, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Recomendação de adubação fosfatado. Tem que levar em conta que o fósforo não tem mobilidade no solo, ou seja, às vezes eu já apliquei fósforo naquele local, mas ainda não está disponível para a planta. Eu tenho que, às vezes, tenho fósforo no solo, mas como o teor de argila é alto, eu tenho maior absorção de fósforo pelo solo, preciso saber o teor de matéria orgânica, eu preciso saber o fósforo exigido pela cultura, tá? Então, eu tenho que entender em cima, não é só pegar o mapa, né? A empresa vai lá, faz análise de solo para você, e aí te chega com o mapa e te diz, ó, aqui as áreas melhores, aqui as áreas piores. As áreas melhores você faz isso, as áreas piores você não aplica. Ao contrário, né? As áreas piores você aplica mais, as áreas melhores você não aplica. Não é simples, né? Eu tenho que ir lá, no mínimo, conhecer a área. Eu tenho que, no mínimo, saber o porquê que aquela área está produzindo menos, tá? Porque nem sempre é a falta do nutriente. Tranquilo até aqui? Certo? Ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de amostradores que nós temos para fazer a amostragem de solo, tá? Temos os amostradores manuais, né? Os famosos trados, né? Tem diversos tipos de trados, né? Temos aqui o trado de rosca, que é aquele... Cada um tem a sua recomendação, né? Trado de rosca para solos mais duros, o trado calador, que é esse que coleta a camada mais superficial para fazer calagem, trado de caneca é aquele que coleta uma amostra em deformado, trado holandês é o mais utilizado, que é aquele que tem as duas partes afiadas, então o operador vai lá, vai rodando, ele vai penetrando, aí ele sai o solo aderido aqui, você raspa e tem a sua amostragem. Tem as pás, né, as pás de corte, as pás que são as piadas, e tem aqui as ranhuras onde coleta o solo, tem os trados fatiadores, enfim. Cada trado tem a sua indicação, né, que nem lá. Trado de rosca para solo firme, trado calador, ele tem um tipo de gaveta, né, para amostragem superficial, né, para calagem. Trado holandês é o mais utilizado, né, para solo argiloso, solos com matéria orgânica, que exige
maior esforço do operador, tá? Ele tem as duas lâminas que cortam e giram, tá? Então, o trado holandês é o mais utilizado. Trado de caneca, pá de corte, trado fatiador, ou sonda, enfim, nós temos diversos tipos de trado. Mas, como nós falamos que a quantidade de amostra é muito grande, como nós dissemos, né, que a mão de obra, às vezes, não é o suficiente para fazer muita amostragem. Outro problema da amostragem manual, que nem sempre eu consigo manter a minha qualidade, a homogeneidade da amostra, né? Porque de manhã o operador, o trabalhador está com uma força no braço, lá no fim da tarde, depois do sol quente, a força dele é outra. Então, a garantia de quando você pedir uma amostra de 20 a 40, que não esteja chegando a 20, 40, a chance é grande, né? Você não tem garantia nenhuma da qualidade daquela amostragem manual, tá? Então, daí, além do rendimento ser baixíssimo, né? Aí, então, na agricultura de precisão, os mais utilizados são os amostradores automatizados, né? Os amostradores em quadriciclo automatizados. Aqui, ó, tem uma apresentação, esqueçam a propaganda aqui, é um vídeo que eu tinha aqui, mas veja como funciona o quadriciclo, né? Ele sai na área, vocês devem estar vendo o vídeo aí, né? Se não tiver, vocês me avisam. Então, aqui, ele sai fazer o percurso, aqui veja que é uma área de expansão, né? Então, ele está indo fazer o percurso na área, primeiro perímetro. O que é o perímetro? É o contorno da área. Então, ele vai lá, vai caminhando com o triciclo, o quadriciclo na propriedade, e o GPS já vai registrando, já de maneira, fazendo georreferenciamento, né, com as coordenadas, as longitudes, tudo. Então, veja que aqui, ó, é o quadriciclo andando naquele carregador. Então, lá, o quadriciclo vai andando, andando e vai demarcando. Aí, lá no fim do talhão, da quadra, da gleba, ele vai virar. Tá lá, o GPS já está fazendo o registro do perímetro da propriedade. Tá lá, ele virou. O quadriciclo virou e já está marcando. Então, lá do escritório, eu já consigo saber, eu já estou acompanhando a área, eu já estou acompanhando a demarcação da propriedade, já de modo instantâneo, né? Aí essas já está georreferenciado, né? Já tem as latitudes e longitudes, enfim, até fechar todo o círculo, né? Fechar todo o perímetro, fechar todo aquele talhão, toda a fazenda, enfim, o que eu estiver fazendo o mapeamento. Então, veja que de forma online eu já vou registrando tudo no computador. Então, ele faz toda a demarcação aí até conclui todo o georreferenciamento, né? O que é georreferenciamento? É as coordenadas geográficas, né? Latitude, longitude, altitude, o GPS está lá no quadriciclo, já vai me dando tudo isso. Aí, ó, lá, agora eu vou criar o grid. Então, eu vou dizer, olha lá, o mouse dele está dizendo, para criar um novo grid, aí ele vai falar a área lá, hectare, ele vai pôr 3 hectares, ele preencheu lá. Então, ele vai fazer um grid com 3 hectares, manda criar, clica, pronto, já criou um grid de 3 hectares, podia ser de 1, de 5, de 10, conforme ele foi contratado para fazer. Aí o quadriciclo já vai coletar as subamostras dentro daquele ponto. Ou seja, o quadriciclo ele não está indo onde ele quer, ele está indo aonde o GPS mandou.
Ó, veja que aqui, ó, tem o GPS, aqui é a rosca. Olha a rapidez, a facilidade, a velocidade com que se coleta as amostras. Aí agora ele diz como que ele vai coletar cada subamostra. Cada célula vão ser retiradas de 10 a 12 subamostras, né? Então, como eu disse, dentro de cada célula dessa, eu tenho uma amostra. Cada amostra são 10 ou 12 subamostras. E agora ele vai retirar essa subamostra aleatória? Não. O GPS, a pessoa aqui no escritório, nesse caso, ele pode fazer até direto no campo. Nós vamos ver um exemplo aí de fazer no campo. Mas aqui, já se delimitou, já identificou onde é o ponto que ele vai ter que coletar subamostras, já envia para o GPS da moto, e a moto já vai coletando exatamente cada célula para percorrer as subamostras e formar amostras daquela célula. Veja que a rapidez é muito alta, né? É bem rápido. Aí eu defino o programa, a rosca, para descer de 0 a 10 ou de 20 a 40. 0 a 20 ou 20 a 40. E aqui, ó, está coletando ali 0 a 20. Então, a rosca sobe, tem a canequinha ali, ó, onde quando o solo levanta, cai tudo dentro da canequinha. Ele já destrava, vê que já está tudo pronto ali, ó. Vai do lado de lá, vai do lado de lá. Já tem o funil. Então, aí ele tem 10 subamostras. Formou uma amostra. Então, veja quanto tempo ele levou para fazer 10 subamostras. Levou 1 minuto, 2 minutos para fazer as 10 subamostras. E aí, faz isso para cada célula, manda essas amostras para o laboratório devolve com as análises de solo dentro de cada célula daquela, para eu fazer o meu mapa de variabilidade, tá? Vantagem desses automatizados é o que eu já fui dizendo no decorrer aí, né? Que exige menos esforço, óbvio, do fazer contrato manual, né? Então, o cansaço não interfere no processo. Faz amostragem em solos duros, né? O motor no quadriciclo, ele, independente da dureza do solo, ele vai coletar com a mesma precisão que você mandar, né? Até 20 centímetros, até 40 centímetros, ele vai ter essa, para amostrador automático, independe a dureza do solo, tá? Padronização das amostras, né? Que é aquilo lá que eu disse, como você tem um limite de profundidade, de volume, você tem um limitador, você consegue padronizar as amostras. Então, isso diminui os erros, né? Quando você tem amostras padrões, você diminui os erros, tá? E para agricultura de precisão, é necessário que se faça através de amostradores automatizados, tá? Então, qual que é a vantagem do quadriciclo? Ele é ágil, tem baixa manutenção. O que é agilidade? Ele chega em qualquer lugar, né? Você vai fazer uma área de expansão, uma área de pastagem, ainda, geralmente a área de expansão ainda não tem carreador, algum pedaço que tem lá uma reserva,
e você tem que entrar, descer em lugares mais difíceis, o quadriciclo chega aonde tiver que chegar. Ele é ágil, ele é rápido de manobrar. Tem que estar baixa manutenção, porque é uma moto, é um motor de uma moto, tá? 300 cilindradas, 350 cilindradas, é robusto, né? Tem força, ocupa pouco espaço, né? Para transportar uma carretinha. Eu já vi até em caçamba, né? Mas geralmente fica em carretas, né? Uma carretinha atrás de qualquer carro, porque ele é leve, permite acesso em qualquer área, né? Problema é a contaminação da amostra. É, Problema com relação ao manual. Por quê? Quando é no manual, você orienta a pessoa que vai fazer a coleta a tirar aquela matéria orgânica, né? Por exemplo, se ele para ali, o quadriciclo, se o GPS manda ele tirar naquele ponto, e aí ele abaixa o amostrador em cima lá do esterco, da fezes do gado. Ele vai coletar como amostra aquilo lá, tá? Quando você faz a mão, você tem essa vantagem de você escolher, né? Você não vai fazer em cima do bolo de fezes do animal. Um exemplo, né? Se tem uma área de palhada, uma área onde está tendo colheita consecutiva e tem uma camada grossa de palha. Quando o operador vai fazer na mão, ele tira essa palha para coletar só o solo. Um amostrador automatizado tem essa desvantagem. Ele para onde ele parou, ele vai coletar o que tiver embaixo ele vai coletar. Tá? Então, essa é a única desvantagem. Mas, mesmo assim, é necessário que se faça automatizado na agricultura de precisão. Tá? Tem esses equipamentos onde ele fica acoplado em caminhonete, né? O coletor acoplado, ou seja, ele acopla aqui na caçamba de uma caminhonete. E o que a caminhonete tem que ter? O GPS, né? Vantagem da caminhonete é que consegue armazenar, que nem lá o quadriciclo, vocês viram que tem uma caixinha de verdura atrás, aquelas caixas plásticas, aonde ele coloca as amostras lá. A hora que encheu aquela caixinha, ele tem que ir lá levar, né, essas amostras, ou com um carro, enfim, que não cabe mais. Aqui dentro da caçamba, cabe quantas amostras for necessárias, né? A própria caminhonete já vai levar para o laboratório fazer a amostragem de uma quantidade enorme de amostras, né? Outra vantagem, você precisa fazer uma viagem longa, você não precisa ter uma carretinha, né? Você desacopla o amostrador, o coletor, joga aqui na caçamba, você está aqui em São Carlos, você vai para Mato Grosso por conta. O quadriciclo já não, o quadriciclo já depende de um carro para te levar, depende de uma carretinha. Mas o quadriciclo ainda ganha. Por quê? Por conta de acesso a locais, né? Quando a amostragem de solo é feita, principalmente em área de expansão, pastagens, aonde o carro não chega, né? Então, uma caminhonete igual dessa aqui que nós estamos vendo de pequeno porte, não vai chegar em alguns locais, né? O quadriciclo chega. Então, o quadriciclo aí é disparado mais utilizado, mas existe bastante desses coletores aí acoplados na carroceria de caminhonetes utilitários, tá? E também nós temos coletor com motor a combustão e coletor elétrico, tá? Também são bem precisos, ó. Você vê que aqui, ó, tem uma, um limitador aqui, ó, aonde você coloca até onde é para coletar. É de 0 a 10, então você coloca o limitador até 0 a 10. Quando a rosca penetrar, ó, bateu o limitador aqui na caneca, você levanta, né? Você reverte a rosca para ela subir, vai jogar a amostra aqui e e vai, e vai ter precisão na profundidade. Tá? A mesma coisa que o amostrador elétrico. Você tem um problema do amostrador elétrico é que você tem que carregar a bateria, né? E o amostrador a combustão, você precisa abastecer ele, tá? Então, outro problema, você tem que ter GPS no operador, né? Você tem que pôr um GPS que seja um absoluto, aqueles de mão, tem menos precisão, não é o recomendado, mas se você for fazer com um coletor elétrico ou com motor, assim, e não um quadriciclo, você tem que dar um jeito de pôr um GPS, tá? Esse aqui é um vídeo que eu achei interessante, veja a criatividade do cidadão para fazer a coleta. Olha como deu, como deu certo, né? O que ele está usando? Uma furadeira e aquelas brocas de cerca, né? Uma parafusadeira e uma broca olha lá, uma broca de madeira.
sei se vocês estão ouvindo, mas olha lá, ele tem uma régua, ele tem uma caneca onde fica armazenada, né? Então, veja que ele tem lá na régua dele o 0 a 10, de 10 a 20, e tem um baldinho separado para cada amostra. Veja que funciona também, né? Olha lá. A primeira profundidade. Solo duro, você vê que está um solo duro. Olha lá, coletor. A primeira amostra. 0 a 20. No mesmo furo, né? Porque agora, para pegar de 20 a 40, tem que estar no mesmo furo, né? Olha lá, parou onde parou 0 a 20. Agora ele vai de 20 a 40. Olha lá, no que ele sobe. Pode observar que o solo está seco, sem umidade qualquer, a 40 centímetros de profundidade, ou seja, reflexo. Poxa, deu certo, né? Você vê que a pessoa aí bolou um amostrador de solo e funciona. Agora, qual que é o problema para fazer agricultura de precisão, para fazer a taxa variável? Quem vai falar? O que está faltando aí? Que precisa ter? É a risco. O GPS, professor? Exatamente, Vitor, isso aí. Está faltando o GPS. Por quê? Eu preciso saber aonde ele está, de onde é aquela amostra, né? Para eu fazer o meu mapa de variabilidade, eu preciso saber exatamente onde que é aquele ponto. Então, é isso aí que o Vitor falou. Está faltando o GPS. Eu tenho que dar um jeito de acompanhar comigo o GPS para eu fazer a precisão desse ponto. Quando me chegar a análise do solo, eu saber as coordenadas daquele local, porque é o que a máquina vai precisar para fazer a taxa variável. Então, lá, coletor elétrica motor, ele tem a menor capacidade operacional. Vantagem que é barato, né? Esses que eu mostrei anteriormente aí, né? Tem um baixo custo, ele consegue fazer facilmente, né? Chegar na profundidade desejada, porém é o que eu falei, né? Ele precisa de ter o GPS em algum local. Então, ó, como que eu posso fazer isso de fazer a amostragem, né? Que nem naquele vídeo que eu mostrei lá, o quadriciclo andou, demarcou o perímetro, e lá no escritório fez o mapa, o escritório devolveu o grid aonde o quadriciclo tinha que tirar. Eu consigo fazer diretamente sem escritório, né? É uma área de trabalho que tem muita gente trabalhando sozinho, né? O cara dirige o próprio carro, põe o quadriciclo na carretinha dele, leva um GPS como esse aqui, ó, que é um GPS Trimble, comum, Juno, né? Um modelo Juno, tem uns mais sofisticados, mas um GPS básico. O que ele faz? Você veja que aqui, ó, ele abre o GPS dele, então você diz aqui que vai fazer. Eu fui tirando print na tela, né, do tutorial, para mostrar como que é simples fazer. Então, olha lá, eu vou dizer que eu vou fazer um novo mapeamento, aí eu digo que eu vou fazer o contorno de uma área, que lá que a moto fez, né, eu vou circular o perímetro daquela área. Então, olha lá, eu digo que eu vou fazer um contorno e iniciar o meu mapeamento. Então, eu mando começar e começa a dar início à minha demarcação, né? Então, olha lá, eu vou lá e vou fazendo o contorno da minha área, com o GPS no quadriciclo, ele já vai demarcando aquele local, né? De modo que eu tenho que retornar ao ponto de origem, aqui, ó, sair nesse X aqui, eu tenho que chegar no X de novo. Então, eu dei a volta, contornei a propriedade, perímetro, talhão, e volto no X aqui de novo, e clico aqui em parar. Tá? Então, depois que eu contornei, vejam que eu já vou ter as informações. Aqui a área, eu já tenho, depois que eu contornei, no meu GPS já vai dar lá a área que eu tenho, o perímetro, né? Ou seja, a linha de forma, a linha do perímetro, quantos metros tem, qual que é a minha área, tá? Então, aqui, você já tem a sua área, você já tem seu mapa, você dá o OK, e aqui você vai dizer que você quer fazer a grelha, o grid. Então, você vai
aqui e faz a função de definir a área do seu grid, o grid de amostragem. Então, vai abrir essa outra tela aqui, você diz que quer fazer o grid quadrado, você diz aqui quantos hectares. Então, aqui, ó, tamanho do meu grid, 2 hectares. Localização que eu quero tirar a amostra, no centro, pode ser aleatório. Então, eu dou OK, aqui, já jogou o meu grid em cima da propriedade, do meu mapa que eu fiz, né? Que nem aquela, eu tinha feito esse mapa aqui da minha propriedade, eu mandei fazer um grid de 2 hectares no meu próprio GPS de mão. Eu estou fazendo isso aqui tudo. Uma pessoa sozinha no campo está lá trabalhando. Então, olha lá, ele definiu o grid, clica em OK e está feito. Aí, ele já te dá uma opção de caminhamento, né? Ele já te diz qual que é o melhor caminho você fazer para percorrer. Então, ele manda você sair daqui e vir para cá, e vir para cá. Então, ele já te diz qual que é o melhor caminhamento que você deve fazer. Você pode fazer o seu, mas é bom seguir o que o GPS está te sugerindo. Então, aqui, ó, essa bola aqui, dando um zoom, esse aqui, ó, esse é o quê? Esse é o ponto que você vai ter que coletar a amostra. E esse X aqui, ó, é você. Então, ó, você vem aqui pela bússola, segue a seta, onde ele está mandando você ir. Ele mandou você subir, ó, ele está mandando você subir. Então, ó, mandando você subir, por quê? Porque você está aqui, você é esse triângulo aqui, esse sinal de mais. Você tem que tirar a amostra exatamente aqui. Então, ele te manda subir para chegar nesse ponto. E aí vai. Então, você fez a sua coleta dos seus pontos amostrais, tá? Aí você precisa importar esses dados. Aí tem diversos softwares para fazer essa importação, ou seja, você já tem o seu mapinha no seu GPS, você já criou o seu mapa no seu GPS. Então, o que você faz? Você mandou, né? Você coletou as amostras, você vê aqui, coletou as amostras, já mandou para o laboratório. Aí vai chegar o resultado da análise de solo. Você tem que pedir para o laboratório te mandar a análise em Excel, em forma eletrônica. Né? Geralmente a gente recebe, se não pede, eles mandam impresso. O resultado da análise de solo, eles te mandam impresso, o laboratório. Para nós não pode ser impresso. Ele precisa estar em forma digital, no Excel, né? No próprio Excel. Porque eu vejo aqui, ó, cada amostra minha, aqui, ó, o meu ponto 1, qual que é o pH, quanto que eu tenho de matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, o hidrogênio trocável, alumínio, CTC, Saturno, enfim. Desse meu ponto aqui, ó, tem todas as informações, tá? Então, aqui eu já estou com o resultado da minha análise de solo que eu fiz lá no campo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso juntar o meu mapa com a minha análise de solo. Então, eu venho aqui, eu mando sincronizar o meu GPS, né? Eu conecto aqui, eu abro meu aplicativo, conecto meu GPS, mando abrir a propriedade, que né, aqui, ó, Fazenda São João, Fazenda não sei o quê, Fazenda Cachoeira, cliente São João, Fazenda Cachoeira. Então, eu vou lá, e aqui eu estou abrindo o meu GPS. Então, eu abro o meu GPS, eu procuro a fazenda que eu quero, vou indo, mando trazer os contornos, que é lá que eu fiz. Olha lá, o contorno que eu fiz no GPS. Então, eu já importei, já está no meu computador. Eu ligo no USB mesmo, eu ligo o meu GPS no USB do computador, mando trazer os dados do contorno que eu fiz. Então, aqui eu já estou com o meu contorno, tá? Já está no meu computador. E o que eu preciso juntar agora com o meu contorno? Esse contorno aqui, ele está georreferenciado, né? Lembre-se disso. Aqui tem todo, quando eu faço o perímetro aqui, eu tenho georreferenciamento de toda a área, eu já fiz a minha amostragem. Então, agora, eu tenho mapa e eu tenho análise de solo. Eu preciso juntar os dois, inserir análise de solo no meu mapa, lá no meu software. Então, aqui, ó, eu mando abrir o Excel já está no meu computador, eu mando abrir o Excel e mando trazer aqui, ó, Fazenda Cachoeira, e mando trazer os dados para cá, de cada ponto daquele que eu fiz. Então, ó, eu estou juntando os meus dados, quando eu clico agora aqui, então aqui, cada ponto desse aqui, ó, eu já tenho meu resultado da análise de solo, né? Então, eu já tenho o mapa, o resultado da análise de solo. Quando eu clico com o botão direito em cima de um ponto desse, clico em propriedades, ele já vai me dar tudo as informações daquele ponto, né? Então, aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, então eu já tenho dado de análise de solo, então eu clico nesse ponto aqui, ó, já vai me dar meu teor de matéria orgânica, meu teor de fósforo, teor de potássio,
Ou seja, agora eu já consigo fazer o meu mapa, né? Porque aí eu vou dizer a cor que eu quero pintar, eu que defino a cor que eu quero pintar. Então, eu quero aqui, ó, fósforo. Então, eu quero pintar o fósforo teor 6,9 de lilás, o teor de 15 a 17 eu quero de azul claro, de 12 a 15 eu quero de verde, de 9 a 12 eu quero laranja. Então, agora eu digo, cada teor de cada nutriente, que cor que eu quero. E pronto, já está feito o meu mapa de variabilidade daquele solo, através da amostragem de solo que eu fiz, da análise, eu fiz o contorno, eu fiz a análise, mantenho o resultado, e aí eu tenho o meu mapa pronto, eu ponho meu logotipo, eu faço o que eu quero, e aí eu vendo, né? Quantas empresas aí, aqui eu tenho um conhecido que ele começou com um quadriciclo, e hoje deve ter uns 7, 8 já, correndo tudo quanto é lugar, um funcionário sozinho, sai com o carro, com a carretinha, o cara sozinho já deixa o mapa pronto e vende, né? Aí tem diferentes valores, né? Vamos por lá, tem uns que cobram R$ 50 por hectare, já para dar o mapa pronto, enfim. Aí vai da distância, vai de onde é a sua área, vai do quanto você tem que fazer, vai do seu acordo, né? Mas vamos falar um valor aí mais ou menos, R$ 50, por exemplo, já com a amostragem, com o resultado da análise, com o mapa pronto, né? 50 por hectare, você faz uma fazenda de 100 hectares, você vai pagar aí 5 mil. Então, para o proprietário é barato, para quem vai fazer, te dá um lucro, e aí você está feito, você tem o seu mapa de variabilidade, e aí a gente entra no próximo assunto, que é a aplicação de taxa variável. Então, ó, nós vimos como faz o mapa de variabilidade, para quê? Para fazer a aplicação em taxa variável. Então, como que funciona a aplicação em taxa variável? Eu preciso ter equipamentos específicos, né? Mas, olha lá, aplicação em taxa variável são as técnicas utilizadas para aplicar calcário, gesso e fertilizante de forma diferenciada, considerando a variabilidade espacial do solo, como os outros fatores de produção em determinada área do talhão. Para eu fazer a aplicação taxa variável, lógico, eu preciso ter pessoas capacitadas, eu preciso ter os equipamentos específicos, software, mapa e GPS. Esse aqui é o kit básico para eu fazer a aplicação em taxa variável, né? Sem GPS, sem mapa, eu não faço. Não mapa de papel, hein? Mapa virtual, mapa georreferenciado. Então, eu tenho que ter o GPS com os mapas georreferenciados. O software que faz a interligação do GPS com os mapas, os equipamentos, os implementos que fazem taxa variável e as pessoas que trabalham e manuseiam, tá? Como que é um esboço básico de como que funciona a aplicação em taxa variável? Então, lá, eu tenho o mapa de aplicação, o meu trator tem o posicionamento dele através do GPS, eu tenho um controlador que manda um sinal lá no atuador do implemento, que é quem faz a variação de dose, tá? Aqui eu tenho a bomba do implemento comum. Esse atuador é quem abre e fecha o implemento para variar a dose. Esse controlador está lá no trator. Por quê? O mapa, com a minha posição, eu controlo o atuador que abre e fecha a variação da dose, tá? Aí eu tenho sensores que fazem a verificação se a dosagem está correta e faz a correção de sinal. São aquelas bases de RTK que faz a correção de sinal. E os sensores que vê se eu estou realmente aplicando aquela dose recomendada, tá? Então, esse é o esquema básico, né? Veja que não é nada de outro mundo, mas eu tenho que ter equipamentos específicos para fazer a adubação taxa variável sozinho. Então, eu tenho o mapa e o meu GPS. Sem isso, eu não faço. Então, eu tenho o mapa georreferenciado e o GPS. Aí, um software que vai ser o controlador que vai atuar diretamente lá no atuador que abre e fecha a saída do insumo pelo implemento, tá? Quais tipos de aplicador que eu posso utilizar, né? São
temos mais baratos e menos precisos, mais caros com mais precisão. Aí vai também do que o cliente vai querer trabalhar, tá? Temos o distribuidor por gravidade, que é o mais simples, é o mais barato, porém, é de difícil regulagem. Esse não é o recomendado para agricultura de precisão, tá? Esse distribuidor gravidade é aquele que a gente coloca o adubo aqui, ele sai por gravidade, né? O adubo cai aqui do depósito, ele cai direto sobre os pratos rotativos, né? Então, esses pratos rodam, aqui é a saída do adubo, olhando por cima, né? Olhando por cima, se enxerga isso aqui, o prato está embaixo dessa saída aqui. E aqui esse prato roda, então, ele não tem muita precisão de trabalho, né? Olha lá por gravidade, por prato trabalhando. Para determinada adubação, ele não é o recomendável, né? Esquece a propaganda, a marca aí, é só para a gente ver como que trabalha o distribuidor de prato, né? Depende da precisão que você quer, ele não é o recomendado, né? Porque o tempo de resposta para variar a dose é muito grande, né? Como ele aplica, ele pode jogar aí 4 metros de um lado, 4 metros do outro. Vamos dizer que a largura de trabalho dele é de 8 metros. Então, ele não consegue te dar uma precisão. Olha lá, eu falei 8 metros, chega a 36. Ou seja, você não consegue ter uma precisão para fazer uma taxa variável dentro de um grid de 1 hectare, por exemplo. Você não consegue, esse tempo de resposta vai ficar muito deficiente. Mas você consegue. Agora vamos falar, por exemplo, calcário. Calcário é o suficiente, porque calcário você não tem essa precisão elevada, de necessidade de uma precisão tão elevada, né? Diferente da adubação. Então, dependendo da sua atividade, do seu grau de precisão, o de prato rotativo por gravidade pode até funcionar. O distribuidor por esteira. A dose vai variar de acordo com a velocidade da esteira, né? E o deslocamento da máquina. Essa velocidade da esteira, quem vai determinar é lá o atuador, que está lá na máquina, né? Em cima do mapa, da localização, ele diz se a esteira precisa correr mais rápido ou correr mais devagar. Então, ele faz essa dosagem mais precisa, né? Diferente do prato que nós vimos anteriormente, o distribuidor por esteira, ele tem muito mais precisão, né? Ele permite uma melhor regulagem. O custo é mais elevado, tá? E esse aqui é o mais preciso de todos, o distribuidor pneumático, a ar, né? Ele usa o fluxo de ar produzido pela própria turbina do trator, aonde injeta o ar nos depósitos e nesses canos, aonde você consegue ter um controle do fluxo de adubo, né? Do fluxo de ar pelo adubo. Então, ela tem uma compensação de velocidade. Quando você está em velocidade mais elevada, ela consegue compensar esse fluxo de ar para velocidade mais elevada, para jogar adubo, né? Para velocidade elevada, eu preciso jogar mais adubo. Velocidade abaixo, eu preciso jogar menos adubo para não aumentar, não ultrapassar a dose, né? Então, esse aqui é o que tem melhor precisão. Porém, é o mais caro de todos, né? Além de ser mais caro, ele só serve para isso, né? Eu não, que nem o meu trator, quando tem uma carretinha, eu posso usar o trator para qualquer outra função. Então, esse aqui se torna caro, não que ele é mais caro que um trator grande, não. É porque ele, a função, ele só vai servir para isso, né? Então, isso que acaba um pouco encarecendo, né? Aqui um desse trabalhando.
Outra vantagem desse fluxo de ar forte, ele consegue... Eu tinha o da esteira aqui, tirei. O fluxo de ar, a pressão do ar, ele dá vantagem ainda de fazer uma incorporação, né? O próprio impacto, ele consegue aprofundar o fertilizante no solo, evitando aí até perdas, né? Temos os distribuidor localizado, veja esse aqui, ó, que ele distribui linha a linha, ele tem uma excelente precisão para fazer a regulagem, ele é excelente na aplicação, porque ele aplica exatamente no pé da planta, né? Em cima da linha, exatamente aonde tem que se aplicar. Ele tem uma largura de trabalho menor, mas é bem preciso, tá? O aplicador a lanço é aquele que nós vimos que é o de prato também, tá? Dos discos, nós temos os discos único, temos disco duplo e tem o de tubo oscilante, que esse aqui o tubo vai agitando e jogando de um lado para o outro, tá? Todos eles eu consigo fazer a minha agricultura de precisão, o maior ou menor grau de precisão, tá? O controlador da esteira, exatamente aqui, ó. Veja que aqui tem um sistema eletrônico e aqui está a boca. Ele controla a abertura, a comporta, né? O bocal da saída do fertilizante. Então, o equipamento, o motor, ele controla a abertura e o fechamento, e aqui controla a velocidade da esteira. Quem controla isso? O operador? Não, controla tudo automático, né? Tem um automatizador no trator que vai fazer toda essa compensação na velocidade da esteira. Quando eu quero alterar a dose, eu altero a velocidade da esteira, tá? Então, é feito dessa maneira. Como eu disse, obrigatoriamente, eu tenho que ter meu GPS. Porém, quando a gente fala lá na aula de GPS, a gente vai ver o porquê que tem erro, né, do sinal direto para o GPS, por que esses equipamentos fazem a correção, mas lá na aula de satélite, de GPS, eu vou falar com mais detalhes a respeito disso. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que ter o sistema de GPS e um sistema que corrige o meu sinal de GPS, né? Que são essas bases aqui, as torres de RTK, que faz a correção do sinal. Por quê? Eu tenho que ter precisão da dose ou precisão do local? O que eu preciso? Das duas, né? Eu preciso ter a precisão da minha dose e a precisão do local. A precisão da dose, quem vai dar o meu mapa, é a precisão do local, quem vai dar é o GPS, tá? Então, no computador, eu vou inserir os meus mapas, né? Então, quando fala que eu falei lá na primeira aula, né, que não vai precisar de operador, lógico que vai, porque o operador que vai precisar inserir os mapas, o operador que vai ter que fazer, vai ter que ter o conhecimento num display da máquina, porque o que vai chegar para ele, né? Antes chegava uma pasta de mapa, de papel, agora vai chegar um pendrive para ele. Quando não, ele já vai baixar automático pela internet. Ou se não, o encarregado vai passar lá e vai deixar um pendrive com o mapa para ele. Fala, tchau, se vira e vai trabalhar. Então, por isso que a gente diz, né, que o operador hoje ele tem que saber informática, tem que saber de internet, tem que saber mexer em computador, né? Por quê? Quando chegar lá o pendrive com ele, com as recomendações de adubação, ele vai inserir aqui no computador, na máquina, né? O computador, ele enxerga o quê? Ele enxerga uma planilha, igual aquela planilha de Excel, com as dosagens, né? E com a latitude e longitude. Então, quando o computador em si, da máquina, ele não vê aquele mapa bonitinho que a gente vê. Aquele mapa lá, ele aparece para a gente enxergar, para o operador enxergar, para a gente entender, para a gente poder ir na área ver por que está dando diferença. Mas o computador da máquina, ele não enxerga aquele mapa bonitinho que a gente vê. Ele enxerga uma planilha de Excel com 3 colunas: latitude, longitude e dose. Então, quando ele está nessa latitude, nessa longitude, ele sabe a dose que ele tem que jogar. E por aí vai. A máquina vai caminhando, latitude, longitude e dose. E por aí vai, né? Então, o arquivo digital que vem no pendrive é uma planilha de Excel com 3 colunas, onde a máquina só vai ler isso. O mapinha, na verdade, para nós, o operador, não serve para nada. É só para ele ver a área que ele está trabalhando, tá? Então, é dessa forma, como eu disse,
né? Tem lá meu mapa, meu GPS, que controla, atuando diretamente na variação da dose, tá? Qualquer trator posso fazer isso? Posso. Esse é um kit para fazer taxa de adubação variável, taxa variável de adubação, tá? É um controlador da dose, esse cara aqui é um controlador da dose. Esse ECU, né, o módulo, se fosse computador, é a CPU, é aqui que está toda a inteligência, que é quem conversa com o computador e o atuador, é esse cara aqui, é o controlador, né? Então, lá, ali, o computador lê o mapa, esse cara aqui controla ele faz a ligação do computador com o controlador de dose, né? Então, esse computador tem que ter o GPS, né? Então, esse computador tem que ter antena lá fora, porque esse computador, ele já tem o receptor de sinal, ele já faz o mapa, ele já tem o mapa inserido nele, e esse atuador que faz o link desses dois, e esse cara aqui que vai controlar a abertura e fechamento da dose. A gente vai ver que aquele aqui, ó, aquele controlador. Então, veja que aqui ele está numa velocidade. Veja que a corrente, essa corrente aqui está controlando a dosagem. Veja que a corrente tem hora que acelera. Olha lá, agora está acelerada a corrente, ou seja, está aumentando a dose. Lá na ponta tem um outro controlador daquele. Aqui, ó, um outro controlador daquele. Controlador de dose. Veja que aqui os leads que vão lá para o computador. Aqui, ó, veja aqui, ó, o atuador controla a dose, está controlando a corrente. Veja que tem hora que a corrente está picando a imagem. Mas veja que tem hora que ela vai bem devagarzinho, quase para. Olha lá, está bem devagar agora. Ou seja, diminuiu a dosagem. Está vendo que está rodando mais devagar? Diminuiu a dosagem. A hora que ela acelera, porque está aumentando a dosagem. Então, aqui, ó, desenho aqui, esse é o... Aqui, ó, sai os fios que vão lá no módulo do computador, da máquina, que é quem vai dizer acelera ou vai devagar, né? Então, aqui ele tem um eixinho, aqui onde controla e acelera. Então, aqui eu tenho tanto o equipamento eletrônico que me entende que é hora que é uma placa, né, eletrônica, que entende o sinal que é para acelerar ou para diminuir. Então, ele acelera esse eixo, que acelera as correntes, que vai acelerar a bica do adubo ou da semente. O mesmo equipamento que faz taxa variável de adubo, também faz a taxa variável de sementes, tá? Então, ela funciona dessa maneira. Aqui que eu tinha dito, esse aqui é o controlador de velocidade de esteira. Veja aqui, ó, aqui está caindo pouco adubo. Aqui está caindo muito adubo. Então, imagina lá aquele equipamento de esteira que eu mostrei para vocês. Imagina que tenha duas esteiras. Aquela carretinha de adubo. Então, veja, essa esteira está correndo, está jogando muito adubo. Essa aqui, ó, está bem devagar, está jogando pouco adubo. Veja agora, essa aqui acelerou, está jogando muito. Essa aqui, ó, quase que parou de jogar adubo. Então, é assim que trabalha. Ela trabalha compensando a velocidade. Lá naquela carretinha que nós vimos, que está variando a dose. Aqui aumentou, agora aqui está aumentando também. Então é isso. Esse é aquele atuador que fica lá, no caso, o motor que fica lá naquela carreta por esteira, né? E aí, para a gente finalizando, o que o operador tem que fazer? O operador tem que fazer nada. Por quê? Porque ele não consegue ver. Nós falamos lá na outra aula, o operador não consegue ver onde vai mais adubo, onde vai menos adubo, a olho nu ele não sabe. O computador faz tudo sozinho. O que o operador faz na cabine? Ele faz as outras atividades, menos a operação. Primeiro ele só faz a programação, olha lá, fazer uma fertilização em taxa variável,
Então, ele vai aplicar calcário. Olha lá, ele manda visualizar o mapa, com as dosagens, dá OK, e manda a máquina ir trabalhar. Então, veja. Isso aqui é o que o operador vai ver. Aqui tem uma barra de luz, ó, onde ele tem que estar aqui. Ela está iniciando, né? Ela está iniciando, porque ela está correndo assim. Ela tem que parar exatamente aqui no meio. Olha lá, pronto. Iniciou, ele está na linha correta dele. Aqui é a largura de trabalho do equipamento. Aqui é a linha central, aonde o trator tem que andar, que é o centro do trator. Aqui é a largura de trabalho do trator. Aqui é onde o trator vai voltar, ou aqui é onde ele vai voltar. Veja que, deixa eu voltar um pouquinho. Veja que aqui, ó, deixa eu dar um pause. Aqui, lá no nosso mapa, é aquela área vermelha. O que é a área vermelha? É onde eu tenho deficiência de um adubo, né? Eu escolhi a cor lá, que a área vermelha é onde eu tenho deficiência de adubo, ou seja, eu tenho que jogar mais adubo. Então, veja aqui, ó, a quantidade que está jogando, quilos por hectare, 2.000 quilos por hectare, né? Aí veja que aqui na frente tem uma área verde. Então, essa área verde é onde tem adubo o suficiente, nutriente no solo. Então, eu tenho que diminuir a dosagem. Quem vai diminuir? Sozinho, né? A máquina vai diminuir sozinha. Veja aqui, ó, de 2.000 quilos, quando cair na área verde, olha o que vai acontecer. A dosagem. De 2.000, caiu para 1.000. Ou seja, está caindo a metade da dose que estava caindo alguns metros atrás. O operador tinha condição de fazer isso? Não tinha, né? Faz automático. O operador só está controlando as funções. Veja aqui, está com sinal de internet, a data, o trabalho, aqui a área que ele está fazendo, o quanto que está caindo por cada bica, o quanto caiu em cada bica de um lado, a outra bica do outro lado, o quanto que está jogando a dosagem de adubo por hectare. Aqui onde ele está trabalhando, vai pintando de cinza, né? Aqui é a linha central do trator, aqui é onde ele vai voltar. Então, quando ele voltar, ele pega a outra metade da largura de trabalho e fecha essa área, sem ter nenhuma sobreposição. Então, o operador, ele vai só assim, ó, ele vê aqui, ele está no local exato, né? Porque aqui, se ele errar um pouquinho, acende essa luz que mostra que ele está torto, então ele tem que endireitar aqui novamente, e entra na luz vermelha, é que ele está bem torto, então ele tem que sempre andar nessa linha reta aqui, tem que estar essa luz verde no centro acesa. Então, olha lá os mapas, veja aqui, ó, tem outra cor aqui, ó, veja aqui, ó, tá chegando um verde escuro. Para o operador, é uma coisa só, ele não está vendo nada, mas o computador já sabe que aqui é uma área verde escura. A área verde escuro é que o nutriente está mais elevado ainda no solo, a dose precisa ser menor. Ou seja, a partir daqui, vai diminuir a dose. Dá uma olhada aqui, aqui ele está jogando 1.100 quilos por hectare. Ele vai entrar no verde escuro. O que vai fazer? Vai diminuir a dosagem. Olha lá, caiu. De 1.100 foi para 800 quilos por hectare. Tá vendo? Então, agora imagina sem o sistema automático. Você acha que o operador ia ver? Não ia ver. Mesmo se ele visse, ele ia ter que parar o implemento e lá fazer uma regulagem de novo da dosagem, fazer a regulagem da dosagem. Olha que cansativo, né? Seria humanamente impossível. Com os equipamentos de taxa variável, faz tudo sozinho. Olha lá, vai chegar uma área vermelha. Note que chegando na área vermelha, onde é deficiente de adubo no solo, o que vai acontecer com a dosagem? Vai subir lá para cima, para os 2.000 de novo, de forma automática. Ele tem um tempo de resposta de alguns metros, em média 5, 7 metros, que é o tempo de resposta, quando a variação é alta. Lá, ele subiu de 800 para 2.000 quilos por hectare, tá? Então, o que o operador faz? O operador, ele só vai conferindo o que, principalmente? A velocidade, né? Porque tem uma velocidade mínima e máxima, o computador vai te dizer. Olha lá, acendeu algum sinal de alerta, velocidade. Então, olha lá, está te dizendo que você está com a velocidade acima. O que ele tem que fazer? Ou ele vai mais devagar, ou ele regula o computador para poder andar mais. Ele tem um limite até onde ele pode subir a velocidade, para conseguir chegar naquela dosagem
que ele precisa chegar. Então, olha lá. Qual que é a velocidade que ele está? 8 quilômetros por hora. Olha lá, diminuiu a velocidade dele. Ele devia estar acima da velocidade. Então, o que acontece? Quando a velocidade fica muito elevada, o trator não dá conta, a esteira que controla o adubo não dá conta de ir tão rápido. Então, ele manda você ir devagar para ele conseguir atingir aquela dosagem naquele local. Voltou para 10 quilômetros por hora. Ó, nessa conversinha nossa, já fez 1 hectare. Então é isso, ó. Veja que vai mudando a cor, vai mudando a dosagem do adubo. Veja lá, aconteceu alguma outra coisa, ó, o computador mandou ele parar. Vamos ver se a gente vê o que é aqui. Olha lá, aconteceu alguma coisa, o computador mandou ele, deu sinal de alerta ali. Olha lá, para fazer a manobra, para ele retornar. Provavelmente é o quanto de adubo ele ainda tem para acabar. Ou chegou no final da área, né? Eu vejo que aqui ó, ele vai retornar no centro, olha lá, de modo que a largura de trabalho vai coincidir com a outra e por aí vai. E vai fechando toda a área. De modo que no final fica algo mais ou menos assim, ó, onde cada área que ele passou tem a sua cor, a sua dosagem específica, tá? Então, nós temos aí equipamentos que fazem aplicação também de taxa de calcário, caminhão, aqui o GPS está lá do outro lado, meu caminhão tem que ter o GPS, tá? Então, as economias vêm de que maneira? Que nós dissemos, né? Que faz a dose pequena ou nula, aonde de maneira convencional não conseguiria ser feito, tá? Então, vamos lá. Qualquer trator pode fazer taxa variável? Sim, é só comprar os equipamentos aqui, um tratorzinho antigo, ó, um computador aqui e um GPS e um computador, um módulo, ele consegue fazer taxa variável. Olha lá o kit, não me pergunte o preço, que é bem caro, né? Às vezes é o preço desse trator aqui, mas vale a pena ser feito, tá? Para finalizar, bom, esse aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para a gente não ficar muito cansativo. Deixa eu interromper a gravação, a gente vai terminando por aqui a nossa terceira aula.